Agradeço a comissão organizadora, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho mais, reencontrando amigos antigos e fazendo novos amigos. Então, que Jesus esteja em nossos corações e a nossa mente em sintonia com a espiritualidade maior. No consultório e nos ambulatórios de reumatologia pediátrica, a dor recorrente na infância corresponde a 40% das consultas. É bastante prevalente. Como que se caracterizam as dores recorrentes? É caracterizada por uma dor, 3 vezes que acontece na criança, uma dor nas pernas, 3 vezes na semana, por 3 meses consecutivos, e que interfere na vida, na rotina desta criança. Quais são as possibilidades, quais são as explicações, os grupos etiológicos ou nosológicos? Nós temos as desordens mecânicas, um estiramento causando dor, doenças oncohematológicas, uma leucemia pode causar dor? Sim. Uma anemia falciforme? Sim. Doenças metabólicas, dentre elas a mais frequente, o principal diagnóstico diferencial é o hipotiroidismo. Muitas vezes é feito o diagnóstico no consultório do reumatologista pediatra. As doenças inflamatórias, uma artrite reumatoide, um lúpus, sim. Entretanto, a principal etiologia cai dentro desse quadrado aqui, síndrome de amplificação dolorosa. A síndrome de amplificação dolorosa em que estão a fibromialgia, a dor do crescimento, entre aspas, porque nós vamos ver que talvez o crescimento não provoque dor. Ela é caracterizada por uma dor difusa. O que é dor difusa? Não articular, é o membro todo que dói, geralmente a face anterior da perna, ou a fossa poplítea, que é atrás do joelhinho da criança. Não tem edema, então não incha. É de curta duração. Muito embora nas queixas as dores são relatadas há 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando a gente pergunta por quanto tempo dói, geralmente são minutos, 15 minutos, 30 minutos, horas. Uma dor inflamatória, ela dura dias. Essa é a diferença. A criança não deixa de brincar. Costuma melhorar com massagem e no outro dia a criança está ótima. Diferente da rigidez articular de uma dor inflamatória. O exame físico é absolutamente normal. Exame físico da cabeça aos pés. Tem que ser realizado um exame minucioso. Avaliação da força muscular, de todas as articulações, marcha, postura, as ênteses, que são esses pontos de inserção do tendão no osso. Isso aqui, o tendão de Aquiles, todos esses pontos são avaliados pelo reumatologista pediatra. O comprimento dos membros, critérios de hipermobilidade e os exames laboratoriais são absolutamente normais. Quais exames? Nós vamos pedir hemograma, um hormônio tiroidiano, TSH-T4 livre, o raio-x de membros inferiores, exames simples. Mas apenas 4% das dores das pernas recorrentes na infância tem uma causa orgânica, dentro daqueles losangos que eu mostrei para vocês. A grande maioria não tem causa no corpo. Mas, então eu pergunto, por que essas crianças têm dor? O que dói aqui? Vamos recordar a fisiologia da dor. Quando nós picamos, temos uma dor somática do corpo, introdução de uma agulha para colher um exame, no braço direito. Essa dor, ela vai seguir essa via aqui, vai fazer conexão no corno posterior da medula, vai subir até o cérebro pela via neoespinotalâmica. E essa fibra que percebeu é a fibra A delta. Para que eu estou falando tudo isso? Para dizer que é uma dor rápida,
aguda e bem localizada. Vai fazer conexão no córtex, motor e sensitivo, sensitivo primeiro, e vai ter uma devolutiva. Nós vamos sentir a dor e vamos retirar. Se é uma dor crônica, essa dor ela é conduzida pela fibra C. Dor lenta, mal localizada. E vai subir pelo feixe paleoespinotalâmico e 70% fará conexão no sistema límbico, no tálamo, para depois localizar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a maioria vai fazer conexão na nossa sala das emoções, sistema límbico. Então, não só as nossas emoções modulam uma dor somática, uma dor real, por exemplo, um jogador que vai fazer um gol, durante ali um movimento, ele machuca, corta a perna, provavelmente ele nem vai sentir a dor, vai sentir depois, porque as emoções têm essa característica de modular a dor, caracterizar essa dor. Tanto é verdade que alguns remédios para dor agem no sistema nervoso central. Mas onde eu quero chegar? Que muitas vezes o sistema límbico, que é acionado por som, visão, tato, que a gente se sinta ameaçado, ele faz uma via rápida de resposta, e essa resposta pode ser na forma de dor. E quem disse isso para nós, aqui, ó, um livro de neurologia, não é nem André Luiz. 100 bilhões de neurônios, a percepção da dor depende do contexto psicológico e social em que ela é provocada, e que, em certa medida, a sua intensidade pode ser autocontrolada. Torna-se mais fácil entender que muitos distúrbios emocionais resultam em afecções viscerais. Isso aqui não é Freud nem Lacan falando, é neuroanatomia. Ângelo Machado. Então, do que estamos falando é uma realidade. A dor da criança é real. Um dos pontos dessa nossa conversa de hoje é dizer que a dor está na perna, mas o problema não é a perna. Então, a dor é falsa, é uma mentira, é uma manha? Não. A dor é de verdade. Veja bem, nós mulheres costumamos ter muita dor de cabeça, não é verdade? Homem tem menos. Então, geralmente no consultório eu pego a esposa e não o esposo para dar o exemplo. E a gente sabe que quando a gente está preocupado, está tenso, ou está brigando demais com o marido, a dor começa a doer, a cabeça começa a doer, não é verdade? E aí eu pergunto geralmente eu faço essa pergunta, a gente tem um tumor na cabeça? Não, doutora, não tenho não. Mas dói, não dói? É de verdade, não é? Se eu falar para você que é emocional, mandar você, para de manha, o que você vai achar? Então, a dor é real. A causa pode não ser um tumor dentro do osso da perna, muito embora a dor pareça estar estraçalhando o osso da perna, mas a causa não está lá. Então, os fatores emocionais estão provocando ou agravando o sintoma. Algo não vai bem. E o que não vai bem? Muitos sintomas psicossomáticos, tais como dores de cabeça, dores abdominais, também são gritos silenciosos dos filhos. Quem os ouve? O que eles estão procurando é o coração dos pais. Isso aqui é o Augusto Cury dizendo para nós. Ana Paula, você está querendo dizer que meu filho, meu neto que tem dor na perna, a gente não ama ele? Não, não estou falando isso. Jamais. Eu estou dizendo que esta criança está chamando, clamando por alguma coisa. E é o seu próprio inconsciente, ela não tem consciência. Algo não está legal, está incomodando ela.
E ela começa a clamar o coração dos pais. O inconsciente, a ajuda deles. Muito embora eles estejam presentes, mas é essa disponibilidade emocional. Como eu vou conseguir perceber o que se está passando no inconsciente do meu filho, ou o conflito das emoções dele, se eu não estou conseguindo me aperceber? Eu estou vivenciando um turbilhonamento, uma agitação externa tão grande que a gente não consegue se aperceber ou perceber as nossas próprias emoções. Hoje em dia não é fácil ser pai e mãe. Existe um clamor externo tão grande, um alto nível de exigência, que muitas vezes uma demanda pesada. Nos sentimos pesados. Não que a maternidade nos pese, porque é uma das mais sublimes missões. Mas é porque estamos distraídos do que realmente importa. Então, a abordagem de uma dor recorrente na infância, ela deve ser uma abordagem que entre na convivência ali da família. Ela deve ser pautada no paciente e na sua família. Isso quem está dizendo é uma médica pediatra, Ana Sucupira. Foi minha professora lá na USP, no artigo publicado em 2010. Então, na anamnese, nós vamos perguntar assim: onde dói, quanto tempo dura, incha, não incha, mas nós vamos começar a entender esse paciente dentro do seu contexto familiar e social. Que horas acorda? A gente vai abordar a rotina. Que horas acorda? O que ele faz? Com quem ele almoça? O que ele faz na escola? Quem que busca, quem não busca? Quando chega, faz o quê? Vocês sentam, você faz... E é tão espontâneo, tem protocolo. Essa abordagem, essa conversa, naturalmente, as respostas chegam. E é bem evidente. Pode ser uma falta de convívio, um vínculo que está momentaneamente prejudicado, do pai com a mãe, da mãe com o filho, do pai com o filho. Pode ser algum problema na escola. É muito interessante. Às vezes a gente começa a conversar: como é que está a escola? A mãe responde: está tudo bem. Aí a criança fala: não está tudo bem, não. Ah, mas é aquela briguinha. Nós já resolvemos na escola. Não resolveu, não, não gosto de ir. Então, é coisa simples. A gente não precisa imaginar que é sempre uma separação, um abuso físico ou sexual. Às vezes a criança está se sentindo diminuída, preterida na escola. Às vezes é uma saudade de alguém que desencarnou. Às vezes a chegada de um irmãozinho. Geralmente coincide. Como que a gente faz? Vai conversando. Tem 3 meses que está com a dor. Aí conversa vai, conversa vem. Houve alguma mudança? Bem, eu tenho uma filhinha de 5 meses. Então, e é interessante que muitas vezes, na hora que os pais falam, eles mesmos, escutando a própria voz, falam: será que tem a ver, doutora? E vocês vão ver que a maioria, a metade dos pacientes, na segunda consulta, voltam sem dor. Só com essa conversa. Porque eles mesmos identificam aonde eles podem melhorar. Outras situações aqui. Certa vez a gente conversando, são às vezes situações que pela correria os pais não se ativeram. Conversa vai, conversa vem, a mãe encontrava a criança, chegava em casa às 23 horas, acordava cedo. E por questões ali de transporte, ela não almoçava em casa. E ela mesma, quando ela terminou de falar, ela falou assim: doutora, será que é isso? Eu falei: pode ser. E é interessante, ela mudou. Eu falei: você consegue almoçar com ela? Consigo. É só eu pegar um ônibus X, é porque eu queria vir com meu marido de carona, mas eu venho embora, eu pego ela na escola, não tem problema. Gente, ela voltou sem dor na outra consulta.
São pequenos casos. Existem outros e outros que a gente não vai aprofundar. Esse caso é interessante, olha só. É um caso do hospital público, adolescente de 13 anos com dores recorrentes, desde 8 anos de idade, uma dor difusa nos braços, do polegar até o ombro, com duração de horas, sem fatores de piora, mas melhorava com massagem ou uso de analgésico. Outras vezes apresenta dores das pernas, às vezes até a coxa, com as mesmas características acima. Foge da faixa etária. Faixa etária de dor do crescimento, que na verdade não é o crescimento que dói, crescimento do osso nem do ligamento, mas um crescimento emocional, como nós estamos colocando aqui. Ele é mais velho um pouquinho, né? O intervalo entre as crises é de aproximadamente 10 dias, o exame físico é normal, os exames também. Olha só, naquela conversa, aquela abordagem, os pais haviam se separado quando ela tinha 8 anos. Coincide com a dor? Coincide, né? 8 anos começou a dor. E que a nova esposa do pai a proibia de vê-lo. O paciente refere, isso durante a consulta, ela fala assim, quase chorando, que sentia muita saudade do pai e muita raiva da madrasta. Gente, eu não sou psicóloga, tá, Letícia? A gente não faz um... Mas, assim, isso vem naturalmente, é bem fácil. Eu tenho a impressão que deve estar na superfície ali do conflito, não é nada profundo. Os conflitos mais profundos têm que ir para a psicoterapia, né, pessoal? E é interessante que, só de terminar de conversar isso aqui, a mãe já começou a ter a mãe uma gracinha, não, doutor, isso e aquilo. E, com o tempo, ela conseguiu ter uma convivência melhor com a madrasta, com esse pai, e é claro que essas dores foram desaparecendo. Bem, mas nós colocamos vínculo dos pais com o filho, mas também o vínculo do casal. Muitas vezes, a mãe e o pai têm um vínculo fortíssimo com a criança. Entretanto, eles estão tendo alguma dificuldade de relacionamento. E isso também vai refletir na criança. E ela capta. Gente, a criança é uma esponja. O Winnicott já dizia isso. Então, ela capta mesmo. Você nem percebeu, não passou pelo seu consciente, está no seu campo magnético. E eu vou provar para vocês que André Luiz falou isso no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 16. Eu trouxe o trecho, se não der tempo, eu já estou antecipando. Ele disse isso. Que os pais são indutores mentais da criança. Indutor é o seguinte, um campo magnético gera uma corrente elétrica, Então, você pensa, o meu campo magnético gerando um pensamento nessa criança. Isso é muito sério. Então, os psicólogos já sabem disso, que a forma como os nossos pais se relacionam influenciam na forma que nós vamos relacionar afetivamente com os nossos companheiros e na nossa vida. Sem saber, olha só. Então, a gente não precisa falar nada que isso influencia. Então, muitas vezes aqui, olha, vemos casais, isso está no Entre a Terra e o Céu, capítulo 10. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas. Então, olha só que sério isso. Essas nossas discussões, muitas vezes, que a gente tem, intoxicam os nossos filhos. Então, eles podem não só terem dores, mas adoecerem. E isso a Sociedade Brasileira de Pediatria já sabe. Que as crianças muito pequenas, abaixo de 4, 5 anos, quando estão com depressão, elas não manifestam tristeza. Elas passam a adoecer. Então, vão ter muitas infecções, muitas pneumonias aí, um monte de coisa. Não estou dizendo que todo mundo que adoece está com problema de relacionamento do casal, gente. Não vamos generalizar. Mas serve para nós refletirmos. Bem, como eu disse, no primeiro retorno, 40% dessas crianças, isso aqui é um trabalho da doutora Maria Helena Kiss, também foi minha professora, estavam assintomáticas depois dessa abordagem ampliada.
43 com uma melhora importante. Então, se nós somarmos 39 com 43, dá quase 90, olha só, né? É bastante. Isso por quê? Porque os próprios pais ali, amorosos que são e interessados que são no bem-estar do filho, já identificam pequenos pontos que podem ser ajustados. Então, se a gente pudesse fazer uma abordagem médico-espírita dessa dor recorrente, e a gente faz no consultório, e a gente faz no ambiente público, e os alunos aprendem a fazer, é assim, ó, a gente fala, quando doer, pergunta para ele, como é que foi seu dia? Passa a mão na perna, dorzinha já vai passar. E começa a perguntar, olha no olho dele. E começa a perguntar, como foi seu dia? Você ficou triste com alguma coisa? Você ficou nervoso? Porque às vezes no dia a dia da gente, o filho vem falar, não menina, isso não é nada não. Né? Mas é importante. Esses dias, minha filha do meio fez 15 anos, e na conversa, uma amiga minha, desde quando ela era pequenininha, conversou que, num processo terapêutico do filho de 18 anos, ela descobriu que a depressão dele, que ele estava vivenciando, tinha a ver com pequenas coisas, que era assim, quando ele ia contar uma historinha para ela e para a mãe dela, elas riam. Mas elas riam porque achavam bonitinho. E ele interpretava como se fosse uma crítica para ele. Agora, vocês vejam como que as coisas para a criança, muitas vezes com o nosso olhar de adulto, a gente desmerece, mas que para elas é tão importante e a gente tem que valorizar, porque aquilo ali pode levar a uma consequência grande lá para frente. E se a gente não se lembra da nossa infância, desses pequenos traumas, é porque nós jogamos lá para o inconsciente. E quando a gente joga para o inconsciente, esse inconsciente começa a voltar em forma de várias coisas na nossa vida. Na forma de relacionamentos, na forma de doenças, de dores. Então, nomear a emoção. Começa a chorar, isso. Ah, você está com ciúmes do coleguinha. Ah, é isso. Gente, se a gente ensinar isso para o nosso filho, isso é um tesouro inalienável. Nomear as emoções, nós também. Até hoje a gente não sabe nomear. Muitas vezes a gente confunde raiva com tristeza. A gente começa, estou com raiva. Na verdade, você está triste, está se sentindo abandonado. Não é? Enfim, se a gente conseguir fazer isso, vai ser um grande ganho. Seja verdadeiro, jamais minta. Fica quietinho aqui na consulta, porque daqui a pouco a mamãe vai comprar um negócio para você. Você vai comprar mesmo? Fala, não, vai comprar mesmo? Não, é só para ele ficar quieto. Não faz isso não. Faz isso não. Ó, fica quietinho, senão a doutora ali, ó, vai te dar a injeção. Faz isso não. Além de ficar com medo da gente, eles vão descobrir que isso é mentira. Aí sabe o que vai acontecer? Na hora que você falar assim, meu filho usa camisinha. Será que precisa mesmo? Meu filho não usa droga. Ah, minha mãe fala as coisas, mas... Gente, isso é sério. Não vão mentir, não. Fica quieto, porque é o homem do saco. Não sei se... Lá em Goiânia tem isso, gente. Aqui tem o homem do saco. Eu nunca vi esse homem, não, mas pelo amor de Deus. Esse homem do saco é terrível, né? Então, não vamos fazer isso, não. Se a gente falar, vamos tentar cumprir. Quando eu tiver dinheiro, eu compro para você. Quando eu tiver um tempo... Olha, agora eu não posso, imagina. Eu também sou mãe de 3, sou médica. Mãe, gente, agora eu não posso, eu estou respondendo no WhatsApp do paciente aqui. Daqui a pouco eu te dou atenção. Eu também estou ensinando para ele limite. Focar, não é? Não é estar presente 24 horas, não estou dizendo isso. Estou dizendo para que quando a gente estiver com os nossos filhos, a gente olhe nos olhos dele e perceba o espírito imortal que ele é, com as suas necessidades. Porque muitas vezes a gente fica tão distraído, preocupado com a tiara que tem que colocar, com o laço que tem que colocar aqui, com o sapato X que não combina com a roupa tal.
não é? E a gente esquece que a necessidade daquele espírito é outra. Às vezes aquele espírito ali precisa de muita disciplina. Precisa, às vezes, até de uma certa escassez. Não é verdade? Então, olhar o que realmente importa. E outra coisa que a pesquisa mostrou da Sociedade Brasileira de Pediatria. As crianças são felizes, sabe como? Não é ganhando brinquedo. É brincando. É brincando. Com quem? Com os pais, com os amigos. Brincar. Os limites. Acho que dá tempo para uma história, não sei como é que está meu horário. Dá? É importante os limites, não vou nem repetir. Mas eu vejo muito os adolescentes com o uso do celular e do computador. Muito. Assim, gente, de conversa vai, conversa vem, como eu disse. Descobri que os meninos esperam o pai dormir, mas a mãe dormir abre o computador e fica a noite toda. De pular a janela, isso e ir para as festas. Enfim, isso pai e mãe dormindo. Não sei como é que eles conseguem. Enfim. Antigamente a gente dizia, tem que sentar na poltrona, apoiar as costas, colocar o braço aqui. Todas aquelas medidas ergonômicas, né, para não ter dor. Porque se você fica mais de 2 horas, a recomendação é essa, que a criança não fique mais que 2 horas na frente do computador. Você pode ter dor. E, além do que, essa criança não vai fazer exercício, não vai ser saudável. Hoje, vocês esquecem isso. Eu falava assim, não coloca computador no quarto do seu filho. Hoje, eu não falo mais isso, gente. Celular. Computador está dentro. Está dentro. Como é que você vai controlar? Você tem que controlar. É inadmissível um adolescente dormir 1 hora, 2 horas da manhã, porque está mexendo no celular, pessoal. E no outro dia acordar cedo. Aí, às vezes, eu escuto assim, os pais dizendo... Mas eu digo assim, pode dormir a hora que você quiser, desde que você acorde na hora certa. Não é não. Porque o neurônio não vai funcionar. Ele não vai prestar atenção na aula. Ele vai ter dor. Não pode. E além do que, o que ele está fazendo nesse celular até essa hora? Então, já finalizando, né, com o casinho, foi dessa semana. Eu vou compartilhar com vocês. É uma mãe muito bonitinha, o menino também, uma gracinha, e conversa vai, conversa vem. Falei, gente, cadê que eu não descobri qual foi o ponto dessa dor? E tinha 30 dias. Mas a dor estava tão intensa que ele só ia para a escola com a mãe. Falei, mas por que isso? Não, porque ele dá crise. Não sei. Falei, meu Deus, agora é só Jesus. Jesus, me ajuda aqui agora. Vamos ver o que nós vamos achar aqui. E aí, falei, você tem medo de quê? Porque ele leva a mãe para a escola, deve ser uma área de medo aí. Aí eu tenho medo de espíritos, o quê? Eu comecei a conversar. Por quê? Você já viu o espírito? Não, mas é porque lá na igreja da minha mãe teve uns espíritos lá e tal. Eu olhei para ela, não, mas eu não levei lá mais não e tal. E enfim, nisso, ele passa a mão arranhando a coxa. Falei, na hora que eu olhei aquilo, vamos ver se vocês lembram. Eu lembrei daquele treco dos 13 Uai lá, da Netflix. Não sei se foi intuição, se foi mediunidade, mas na hora me veio. Eu respirei e comecei a perguntar, você mexe no celular? Mexe. Aí a mãe, não, mas mexe muito. Não, doutora. Eu falei assim, você assiste alguma coisa no Netflix? Assisto. Você assistiu os 13 Uai? Gente, foi bem assim. Ele falou, assisti. Eu falei, quando você assistiu? Tem 30 dias. Falei, bingo! É isso. Cheguei no ponto. Mas, assim, ficou parecendo uma coisa de bruxa, mediúnico, mas não. É para dizer o seguinte, que muitas vezes está tudo bem em casa, é uma mãe afetiva, a criança é linda, maravilhosa, está tudo bem. Um filminho que assiste. Uma coisinha compartilhada no WhatsApp que a gente não vai ver, pessoal, porque a gente não fica 24 horas com o menino. Então, o diálogo estabelecido desde pequeno, sabe? Isso não é investigar, não, isso é compartilhar. Meu filho, o que você está assistindo aí? O que você está sentindo? E provavelmente ele ficou com vergonha de dizer para a mãe, né?
Bom, se os nossos filhos crescem sabendo que os escutamos e consideramos suas ideias com respeito, vão se mostrar mais dispostos a falar conosco e a trabalhar em conjunto para resolver os problemas. Está nesse livro, As Crianças Aprendem o que Vivenciam. Maravilhoso. A maioria esmagadora de inteligências encarnadas retratam psicologicamente aqueles que lhes deram um veículo físico, transformando-se, por algum tempo, em instrumentos ou médiuns dos genitores. Olha o André Luiz aqui falando. A face do ajustamento das ondas mentais que lhes são próprias, em circuitos conjugados, pelos quais permutam entre si os agentes mentais de que se nutrem. Os nossos filhos são médiuns de nós mesmos. Lembra que eu coloquei vínculo mãe-filho, vínculo entre o casal e eu. Como eu estou. Porque meu filho vai refletir meu estado emocional, meu campo mental, aonde eu ando vibrando as minhas emoções, não é? Meus pensamentos. Eu tenho tido tempo para fazer silêncio e escutar as minhas necessidades. Aqui, recente também, veio uma mãe com uma criança que tinha 2 anos que estava sob investigação, já tinha feito exames, assim, eletroneuromiografia, líquor, um monte de coisa, já tinha ido para a Unifesp, com os melhores da Unifesp, os melhores de, não sei, de Brasília. Eu falei, meu Deus, o que ela veio fazer aqui no meu consultório? Comecei a respirar, porque eu comecei a perceber que ali não tinha nada orgânico. Mas a mãe estava ali tão envolvida que ela não conseguia perceber. E conversa vai, conversa vem, como eu digo, né? E aí, 2 anos, eu olhei para ela e falei assim, escuta, como é que a senhora está? A senhora tem dormido? Doutora, tem 2 anos e meio que eu não tenho dormido, que eu não sei o que é dormir. Porque eu fui despedida, e eu estou em casa há 2 anos, coincidia com a dor, né? E uma depressão. Falei, o que você acha da gente cuidar de você? Porque eu preciso de você. Se você não se cuidar, a nossa adolescente aqui não vai melhorar. Então, eu queria finalizar com isso. Que a gente cuide das nossas crianças, esse emocional, não é? Com esses pequenos gritos que elas estão dando agora, porque todos nós ainda trazemos as nossas crianças feridas. E se a gente puder cuidar da criança emocional dos nossos filhos, desde pequeno, eles serão adultos maduros e felizes. E com certeza eles vão construir ou vão compor esse mundo novo de regeneração. Uma poesia aqui, mas acho que foi. Então, muito obrigada.